Olá pessoal, tudo bom? Bom, vamos gravar nossa aulinha de hoje, Teoria Geral do Direito. Fiz agora um cenário diferenciado para vocês, tá? Estou só com um probleminha de áudio do meu microfone, que tive que instalar aqui uns drivers, mas eu acredito que vocês consigam me ouvir tranquilamente para essa nossa aula de hoje, tá? Já estou mostrando aqui no slide, a gente vai conseguir acompanhar. Eu descobri um programa que é o OBS Studio, que ele me facilita transmitir tanto a minha imagem quanto a questão do PowerPoint para vocês, né? Então já vai ser bem mais interessante essa dinâmica. O único probleminha é porque eu não consigo fazer ele online, porque tem que ter uma conexão muito forte. Então teria que ser de forma gravada, tá? Bom, pessoal, sem mais delongas, eu vou logo começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre dois temas importantes, são os nossos dois últimos temas da nossa ementa, que fala sobre o direito alternativo, e também a gente vai ver, deixa eu botar mais aqui, sobre o direito moderno, que é o da atualidade. Existe até uma discussão se existe um direito pós-moderno aí, tá? Então, o primeiro ponto importante que eu queria trazer para vocês é relativo ao direito alternativo. O que é isso, professor? Nós vimos nas aulas anteriores, a nossa aula passada foi sobre o ordenamento jurídico, mas na nossa aula anterior a gente falou sobre o positivismo jurídico, né? E aí a gente viu que o positivismo é aquela galera que é muito apegada, de fato, à letra da lei, ao que está expresso na norma, ao que está colocado pelo ordenamento, né? Então, a gente viu esse tipo de pensamento junto ao positivismo. De toda sorte, começou a surgir, né, como a gente começou a falar, algumas formas de oposição a esse pensamento. E o direito alternativo foi uma delas, né? Inclusive, eu já trago para vocês aqui nos próximos slides, nos próprios slides, na verdade, o que a doutrina mesmo entende, né, sobre cada temática dessa. Então, já copiei para vocês, já compilei aqui no PowerPoint, então o PowerPoint está bem completo em termos de doutrina sobre um determinado assunto, tá? Então, o direito alternativo ele surge em meio a esse cenário, onde o positivismo vinha sendo deixado de lado, pois aquele negócio muito apegado à letra da lei começou a ser questionado, né? Então, assim, não, nem tudo tem que ser a letra da lei, tem que questionar, tem que entender o que está acontecendo aqui, o que a norma está colocando, o que ela está querendo. Então, o direito alternativo ele surge com uma nova forma, o nome já diz, alternativo, como uma forma alternativa em face do positivismo jurídico, tá? Então, ó, a teoria crítica do direito alternativo enfatiza o caráter ideológico do sistema jurídico, equiparando-o a um discurso político de legitimação do poder. O fenômeno jurídico surgiria em todas as sociedades organizadas, como a institucionalização dos interesses dominantes e da manutenção da hegemonia de uma dada classe social. Em nome das noções de racionalidade, ordem e justiça, restaria ocultada a dominação entre as classes sociais, disfarçada por uma linguagem pretensamente neutra. O direito pode não estar integralmente contido na lei, tendo condição de existir independentemente da positivação estatal, devendo o intérprete buscar a justiça, ainda quando não a encontre corporificada na legislação. Ordem normativa mais legítimo, desformalizado e descentralizado. Professor, o que é isso que o senhor colocou? Bora lá, agora eu vou explicar. O direito alternativo ele surge, portanto, como uma forma de oposição àquele positivismo concreto, né? Aquele negócio muito, como eu disse, apegado, muito enraizado à letra da lei. Então ele surge, na verdade, a principal crítica que ele coloca no direito alternativo é que esse direito, onde existe essa pegação toda à norma, ao ordenamento, ele bem coloca aqui, é um direito, né, onde há uma dominação de classes sociais, ele já joga para o lado social. Então ele faz uma crítica, ele diz que esse tipo de ordenamento, onde você se utiliza muito da norma, né, ela está dentro de um cenário social onde existe uma dominação de classe, onde uma classe mais abastada dominaria uma classe de maneira mais inferior, assim dizendo, porque é a divisão de classes aqui que ele defende, né? E aí estaria o problema do mundo jurídico, né? Porque quando você se apega muito à letra da lei, para o direito alternativo, esse tipo de pensamento é justamente uma forma de dominação de classes sobre classes, ou seja, como ele coloca aí, ó, manutenção de hegemonia de uma dada classe social, ou seja, uma dada classe continua no poder e vai mandando na restante por meio do cumprimento da norma. Então, essa galera do direito alternativo ela trazendo uma nova tendência. Que nova tendência é essa, professor? Está bem aqui, ó.
O direito para eles, né, para o direito alternativo, pode não estar integralmente contido na lei, ou seja, o direito alternativo, ele defende que o direito não está propriamente dito na lei, né? Ele tem condição, como ele coloquei, de existir independente da positivação, ou seja, se está escrito positivação, o que que é? Você pegar e transformar aquele fato jurídico em forma positivada, ou seja, o Estado, por meio de um poder legislativo, cria uma norma, tá? Então, o que ele diz? Que o direito, não propriamente dito, vai estar sobre a lei, né? Vai estar contido na lei. Para eles, para o direito alternativo, essa galera do direito alternativo defende que o intérprete ele tem que buscar a justiça, na verdade, ainda quando não encontra corporificado na legislação, ou seja, mesmo que não haja uma lei, mesmo que não haja um artigo, uma norma falando sobre aquele determinado caso, para eles, essa galera do direito alternativo, o intérprete, portanto, quem é o intérprete? No caso aqui vai ser o juiz, no caso de um determinado conflito social. Ele deve buscar a justiça, tá? E nem sempre, como ele bem colocou, o direito vai estar previsto em lei, na letra da lei. Então, o direito alternativo, ele surge, na verdade, é uma corrente que existe na teoria geral do direito, como eu bem coloquei aqui embaixo, a ordem normativa mais legítima, desformalizada e descentralizada. Então, ele tenta tirar, na verdade, essa corrente jurídica, ela tenta tirar a centralização da produção de normas do poder estatal. Tá? Eles dizem o seguinte, olha, esse negócio de norma criada pelo Estado é só uma forma de dominação de classes sociais. Então, nós somos contrários a isso, nós estamos agora criando um direito alternativo, onde esse direito, na verdade, não precisa mais estar pegado à letra da lei. Tá? Inclusive, podem ter situações em que não estão, o direito não está na lei. E aí, como é que vai ser resolvido isso? O próprio intérprete, num determinado conflito, vai ter que se utilizar da justiça. Então, essas são as características relativas ao direito alternativo. Professor, como é em questão de corrente? É uma corrente majoritária, minoritária? Bom, o direito alternativo ele surgiu, né, logo após ali a ideia do positivismo e depois deu sequência, na verdade, ao direito moderno, que a gente vai falar hoje ainda na nossa aula. Tá? Mas o direito alternativo é uma doutrina que existe ainda no mundo do direito, mas pouco utilizada porque a evolução do direito chegou ao que hoje chamamos de direito moderno e até há correntes que denominam como direito pós-moderno, que seria essa nova tendência que nós estamos vivendo hoje. Então, essa corrente do direito alternativo, ela não conseguiu prosperar muito nesse sentido, foi mais ali como fosse uma fase de transição entre o positivismo e o direito moderno de hoje. Tá? Trouxe para vocês, o movimento do direito alternativo, em suas diversas acepções, demonstra que o fenômeno jurídico não se manifesta somente no Estado, que a gente acabou de falar, né? Nem tudo o Estado vai prever, nem tudo o Estado vai produzir, né? Há situações que não vai conseguir. Então, para eles do direito alternativo, nem todo o que é direito está previsto na lei. Como eu disse, o jurídico não se manifesta somente no Estado, por meio da elaboração das leis, mas, em verdade, afigura-se como um conjunto de normas produzidas pela sociedade civil, pelo que a realização do direito justo não seria o monopólio do Estado, mas, ao revés, a expressão viva e plural das lutas travadas pelos atores sociais, no contexto mais amplo da pós-modernidade jurídica. Ou seja, essa galera do direito alternativo, ela defende que o Estado não deve ser o único criador das normas jurídicas, como ele coloca aqui, um monopólio do Estado, somente o Estado tem esse poder. O pessoal do direito alternativo, eles defendem que a própria sociedade civil tem capacidade de criar suas normas, tá? E aí ele fala que essas normas vão ser criadas por meio do travamento aí de lutas entre atores sociais, entre classes sociais, ou seja, resumidamente, esse direito alternativo é uma corrente dentro do direito muito ligado à questão de classes sociais, né? Como eu disse, eles argumentam que a utilização da norma jurídica, você ser muito apegado à letra da lei, na verdade seria uma forma de dominação de classes e você iria colocar aquela norma para que uma classe inferior visse a cumprir sem questionar. Eles questionam isso, tá? Eles colocam isso em xeque e, portanto, trazem uma nova tendência. Para eles, quem deveria criar a norma não era só o Estado, mas também a sociedade civil deveria participar na criação das normas. É isso que eles colocam, tá?
até porque essas normas criadas pela sociedade civil viria por meio das lutas entre classes, das lutas envolvendo aí, como ele coloca, os atores sociais, tá? Então, são as ideias que a gente coloca sobre o direito alternativo, tá certo? Muito parte da doutrina, grande parte da doutrina fala pouco, na verdade, sobre o direito alternativo e fala mais sobre o direito moderno. Mas seria meio que uma fase ali de transição, saindo do positivismo, passando para o direito moderno, tá? E é esse o tema que a gente vai começar a entrar agora, que esse sim é o que é aplicado aqui nos dias de hoje, e se fala até, existe na doutrina, um direito pós-modernidade, onde esse direito moderno estaria meio que em crise, tá? E aí a gente está vivendo uma transferência para um direito pós-moderno, tá? Mas isso aí é discussão doutrinária. O Estado moderno, meu povo, ele surge nesse novo cenário, né, um cenário muito mais questionador, não é tão mais apegado àquele negócio de que está na lei e tem que ser cumprido, né? Inclusive o direito alternativo ele surge como uma forma de questionamento desse positivismo, e o Estado moderno, que é o que é atuado, que é colocado hoje em dia aqui no nosso país, ele é muito mais apegado, na verdade ele é apegado aos princípios, à lógica, né? Ele está envolvido dentro de um mercado esse capitalista. Então é um Estado que se preocupa também com a economia. Não é à toa que a nossa Constituição, por exemplo, lá no seu artigo 170, ele fala da ordem econômica. Tem uma proteção, tem uma preocupação do Estado para com o mercado. Tanto que ele fala da livre concorrência, ele fala do combate ao monopólio, né? Então, o próprio Estado moderno, né, que se implantou, ele vem com essa nova tendência, trazer um amparo por meio de princípios, por meio da lógica jurídica, preocupado com o mercado na qual ele está inserido, e o Estado moderno é o detentor do monopólio de produção e aplicação de normas. Tá? Então, eles rechaçaram aquela ideia do direito alternativo, de que a sociedade iria produzir as normas. Não. Quem vai produzir é o Estado. Tanto produzir quanto aplicar a letra da lei. Então, meio que, como eu disse aqui, um monopólio da produção e aplicação das normas é apenas do Estado moderno. Tá? Nesse Estado moderno, no desenvolvimento desse Estado moderno, chegou-se à questão do conhecimento, né, que seria desenvolvido. Não mais aquele conhecimento que era puramente copiar e colar a letra da lei. Aqui existe agora um outro olhar, na verdade um olhar mais preciso, mais objetivo, mais do que é bom, o que é ruim para a sociedade. Aí aqui eu trago para vocês uma definição de um doutrinador sobre o que seriam essas três características do conhecimento no Estado moderno: preciso, objetivo e bom. Preciso, pois, sob o escrutínio da razão, torna-se possível compreender a ordem imanente do universo. Objetivo, porquanto modernista, colocava-se como observador imparcial do mundo, situada fora do fluxo da história. Bom, pois o otimismo moderno conduzia à crença de que o progresso seria inevitável e de que a ciência capacitaria o ser humano a libertar-se de sua vulnerabilidade à natureza e a todo condicionamento social. O que esse direito moderno, na verdade, o que esse Estado moderno traz de novidade para o mundo do direito? Tá? A gente observa um olhar agora mais ligado à razão, mais ao questionamento, ao desenvolvimento do conhecimento. Tá? Até então, como eu disse, tínhamos o positivismo, onde se colocava a lei e tinha que cumprir, independentemente de questionamentos, de dúvidas. Não, a lei está colocada, você deve cumprir sem perguntar muito, siga a ordem. Né? E aí surge, com o desenvolvimento da sociedade, esse Estado moderno. Tá? Um Estado agora muito mais ligado ao conhecimento, ao questionamento, em especial à razão. Né? Tanto é que tem como base de resolução de problemas, de conflitos, os princípios, a lógica. Tá? Então, essas são as primeiras características que nós temos relativas ao direito moderno. Tá? E aí, como eu disse, a valorização da razão. Nesse direito moderno, nesse Estado moderno, na verdade, há uma valorização da razão. Por quê? Porque é por meio da razão que o homem passa a questionar, passa a entender o que está acontecendo, ele tem compreensão da norma jurídica, como ela vai ser aplicada, por que ela foi criada, posso questionar. Né? Então, essa é uma nova tendência que surgiu nesse novo Estado, chamado esse Estado moderno.
Valorização da razão. A ideia de uma modernidade denotava, assim, o triunfo de uma razão detetora, que se projetaria nos diversos setores da atividade humana. Essa razão deflagraria a secularização do conhecimento conforme os arquétipos da física, geometria e matemática. Viabilizaria a racionalidade cognitiva instrumental da ciência, concebida como a única forma válida de saber. Potencializaria, por meio do desenvolvimento científico, o controle das forças adversas da natureza, retirando o ser humano do reino das necessidades. Permitiria ao homem construir seu destino livre do jugo da tradição, da tirania, da autoridade e da sanção religiosa. Ou seja, a razão ela tem um papel fundamental nesse novo Estado moderno, nesse direito moderno e Estado moderno você colocar. Tá? Aqui, como eu disse, eles vão valorizar a razão. Professor, mas por qual motivo? Porque a gente está vivendo, é bom a gente sempre entender o cenário histórico que está sendo criado, esse direito moderno, onde está um pós-jus-positivismo. Ou seja, onde aquela galera era muito apegada à letra da lei, onde os reis, onde os imperadores, onde os políticos, né, se usufruíam muito da letra da lei para que houvesse o cumprimento. No direito moderno, nessa nova tendência, portanto, tem eles enaltecem muito a questão do conhecimento. E o conhecimento está atrelado à razão. E por quê, professor? Porque por meio da razão, do conhecimento também, enfim, que você, como ele bem coloca, que é a secularização do conhecimento, porque é por meio dessas ciências que você passa a entender o porquê das coisas. Você passa a questionar. Ah, essa norma aqui foi colocada, mas por quê? Eu acho essa norma errada, ela não deveria ter sido colocada. Então, há um questionamento. Você fica livre, como ele coloca aí, ó, no final, o doutrinador, livre do jugo da tradição, da tirania, da autoridade, da sanção religiosa. Ou seja, elementos esses que faziam parte de um Estado antigo, né, muito apegado de fato ao cumprimento da norma, senão você iria ser punido bravamente, né? Sanção religiosa é esse o grande exemplo. As igrejas elas tinham os mandamentos, você não cumprisse, você estaria pecando e, portanto, ainda na Idade Média, existia aqueles tribunais de inquisição, até se você fosse contrário à religião católica, né? Outra coisa, as autoridades, as tiranias, o governo da época era um governo muito tiranos. Então você não conseguia questionar, você não podia ir de encontro à norma colocada, você tinha que cumprir. Né? E essa norma, como muitas vezes, ela estava enraizada na tradição local. Então, essa ideia de valorização da razão surge nesse direito moderno como uma nova forma de olhar sobre a norma. Né? Essa valorização da razão é uma forma assim de libertação desse Estado opressor, desse Estado tirano, autoritário. Então essa é a nova face do direito. Um direito moderno, um direito muito mais questionador, um direito esse que está sempre ali atrelado à razão, né? Ao desenvolvimento do conhecimento. Beleza? E é nesse cenário do direito moderno, um novo olhar do direito, né, que surge o tão famoso Estado Democrático de Direito. Tá? Salienta ainda o autor, que deixa eu trazer aqui a doutrina para vocês, que embora a ideia de unidade política soberana do Estado esteja em crise como resultado da globalização, internacionalização e integração interestatal, continua a ser um modelo operacional como uma comunidade juridicamente organizada. Apresenta-se assim o Estado tanto como um esquema aceitável de racionalização institucional das sociedades modernas, quanto uma tecnologia de equilíbrio político-social, mediante a qual se combate a autocracia absolutista e os privilégios das corporações medievais. Tá? Então, o Estado Democrático de Direito ele surge, portanto, como uma forma de resposta àquele Estado absolutista, aquele Estado onde privilegiava corporações medievais. É um Estado esse muito ligado à tirania, ao autoritarismo. Né? Então, o Estado Democrático ele surge, portanto, como um novo cenário. Tanto que eu coloco aqui para vocês uma dica. O Estado Constitucional de Direito apresenta como traços marcantes de sua formação histórica os princípios da soberania nacional, da independência dos poderes e da supremacia constitucional. Ou seja, três bases, três pilares do Estado Democrático de Direito. Então, o que é esse Estado Democrático de Direito que se tanto fala? Na verdade, é uma forma de Estado onde a democracia vai reinar sobre ele, é isso, e sobre três grandes pilares. Primeiro, a soberania nacional.
o país, né, o Estado, o país, assim como colocar, ele tem soberania no âmbito internacional. Então, o Estado ele sabe o que ele vai fazer, ele tem autonomia para isso. Na verdade, ele vai ter aí a soberania nacional, tá? Então, primeira grande pilar que existe num Estado democrático de direito é a soberania nacional. Segundo ponto, independência dos poderes. O Estado democrático de direito ele é formado por três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Esses poderes eles são independentes, tá? Não pode, por exemplo, o executivo mandar no judiciário, o judiciário mandar no legislativo, o legislativo mandar no executivo. Eles são independentes e harmônicos entre si. É isso que a Constituição, até nossa Constituição, fala. Então, meu povo, esses três pilares, né, e sim, por fim, esqueci, e a supremacia constitucional. Então, esse Estado Democrático de Direito ele está ali encravado, né, primeiro, sobre a ideia de soberania do Estado. O Estado ele é soberano, não tem que se submeter a vontades externas, ele tem a sua autonomia própria em decisões. Segundo, independência dos poderes. Os três poderes eles são independentes, porém harmônicos entre si. Tá? Eles vão se auxiliar ali, vão se ajudar, mas nunca interferir no outro. E por fim, a supremacia constitucional, ou seja, a figura da Constituição como ordenamento supremo que deve ser seguido por esse Estado democrático de direito. Esse Estado esse que nós vivemos nesse Estado, né? Nosso país, por exemplo, nós temos aqui a soberania do Estado. Eu posso, por meio aí do presidente, né? Vamos supor que o Estado ele tem as suas decisões, né? Independentemente se, sei lá, se a Argentina, a França, a Itália aceitam ou não, aqui é feito. Por quê? Porque tem uma soberania estatal, nacional, independência dos poderes, isso, inclusive, é a pauta de questionamento que a gente está vivenciando, né? Essa interferência dos poderes, e aí isso está gerando margem para uma discussão doutrinária como uma queda do direito moderno e uma ascensão de um direito pós-moderno, onde há essa interferência. Então está tendo, na verdade, uma crise do Estado Democrático de Direito. É isso que vem sendo colocado pela doutrina atual. Tá? Então, essa independência dos poderes está meio que em crise. E isso tem gerado um déficit do Estado Democrático de Direito. E, por fim, a supremacia constitucional, ou seja, todo o nosso ordenamento jurídico no nosso país, por exemplo, é todo embasado, assim dizendo, na nossa Constituição Federal de 1988. Então, isso é o pilar, são os pilares do Estado Democrático de Direito. Por isso, quando se fala, o presidente violou a Constituição, então, se ele violou a Constituição, ele também está violando o Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque a Constituição ela é a ordem suprema, a ordem que eu falo, o ordenamento supremo, né, onde todos devem seguir. E aí, se há uma infração à norma constitucional, há também, por conseguinte, uma quebra desse pilar. E aí, neste pilar, se há uma quebra, há, portanto, uma queda desse Estado democrático. Né? Então, é isso que se coloca por meio da doutrina. Detalhe muito importante, né? O Estado Democrático de Direito. Com a formação do Estado moderno, o juiz, livre órgão da sociedade, torna-se agora órgão do Estado, titular de um dos poderes estatais, o judiciário, subordinado ao legislativo. O direito positivo, direito posto e aprovado pelo Estado, é, pois, considerado como o único e verdadeiro direito. Então, esse é o Estado Democrático de Direito. Tá? Por que ele fala que o Poder Judiciário, no caso, estaria subordinado ao Legislativo? Né? Na verdade, é porque o Poder Judiciário ele vai fazer a interpretação da letra da lei. Né? Mas esses poderes eles são independentes. Tá? Eu não posso, o Poder Judiciário, criar uma norma. Não, ele depende, ele é subordinado, assim dizendo, ao Legislativo, que cria a norma e a gente aqui aplica. Só para vocês terem noção, olha o artigo 1º da Constituição. Ele diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Ou seja, o seu artigo 1º, artigo este, onde vai colocar ali na ordem fundamental, com o norte da nossa República, né, além da união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, o Estado Democrático de Direito. O que ele quer dizer com isso? Na verdade, o nosso Estado, o Estado brasileiro, ele está encravado naquele pilar esse da soberania, pilar esse
da separação dos poderes, né, independência entre eles, e pela escala aqui, ó, como eu bem coloquei aqui, da supremacia constitucional, ou seja, todos vão servir à Constituição de 88, tá certo? Então, é isso que a gente chama de Estado Democrático de Direito, beleza? Meu povo, essa matéria, na verdade, era só esse restinho que estava faltando da nossa aula, né? Porque a gente já chegou, a gente conseguiu avançar bem na nossa aula passada com a questão do ordenamento jurídico, tá? E aí eu tinha só esse restinho, por isso que eu falei, pessoal, eu vou deixar para a próxima aula, porque, na verdade, quando a gente dá essas aulas online, a gente consegue correr muito bem com o conteúdo, tá? E aí tava faltando da nossa ementa falar sobre um pouco sobre o direito moderno e também sobre o direito alternativo. Eram os dois últimos, se você pegar a ementa, são os dois últimos pontos da nossa ementa, tá? Meu povo, próxima aula, eu vou fazer uma aula de revisão, tá certo? Para a nossa prova e aqui naquele esquema, né? Item, questão por questão, o item que a gente tem que estudar, com mais ou menos o assunto que a gente tem que estudar, para que na outra semana a gente faça a nossa avaliação. Lembrando que a nossa avaliação vai ser no mesmo estilo da V1, tá certo? A gente vai passar as questões para vocês por meio online. Vocês têm 24 horas para solucioná-las. Já combinamos, né, que na sexta-feira vamos colocar tanto teoria geral do direito quanto teoria geral da empresa, tá certo? Para quê? Para que vocês tenham sábado e domingo para responder. Beleza? Tranquilo? Então hoje encerramos esse nosso conteúdo de teoria geral do direito, é a matéria total por completo, beleza? Finalizamos aí com o direito alternativo e o direito moderno, que inclusive vocês já tiveram uma base lá na disciplina de ciência política, tá? E aqui fechamos, portanto, meu povo, o nosso conteúdo de teoria geral do direito. Meu povo, muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado aí desse novo formato da aula, tá certo? Se não, a gente dá um aqui para a gente poder ir aprimorando. Tranquilo? Muito obrigado a todos vocês. Estou sempre à disposição. Valeu!